Muito se fala sobre o povo Exu e as pombageiras. O que é mito e o que é verdade? A gente vai descobrir hoje nesse vídeo, então bate papo com a gente. Vem! Quem nunca ouviu falar que Exu é o diabo? Que a pombagira é esposa dele? Então é uma diaba? Quem nunca se ficou apavorado, passado numa flora, né? Muitas tem por aí, e viu pela vitrine ou chegou a entrar por curiosidade e se apavorou com as imagens prestadas aos Exus. É tanto chifre, tanta pata, é teta de fora. Pata, é uma loucura, né? Exato. Será que é assim? É isso que nós vamos desmistificar agora nesse vídeo aqui, procurar trazer mais luz aí para esse entendimento sobre esses valorosos guardiões e nossos companheiros espirituais. Vamos combinar, né? É tanta confusão, é tanta misturança, que às vezes para quem tem um pouquinho mais de entendimento em relação a essa linha tão importante, dá até uma revolta, novamente não, e é por isso que esse é um dos assuntos que a gente fez questão de trazer para o canal, que é sobre os mitos e verdades. Eu trouxe um papelzinho aqui porque a gente vai falar, para não se perder nos nossos estudos, sobre os mitos, e eu vou começar. Então, mito: Exu e pombagira são seres diabólicos, fazem o mal em troca de oferendas e presentes, como cachaça, espumante, charuto, cigarro e até mesmo sacrifício de animais. Isso é um mito, pessoal. Isso não acontece com Exus de lei. Quer ler a verdade ou tu vai falar da cabeça Eu de vou mestre? falar aqui de pronto. Então vai, quero ver. A verdade. Tana. Quem não gosta de ganhar um presente? Eu gosto. Quem não gosta de receber ali um carinho? Por que um Exu ou uma pombagira seria diferente? Porque quem conhece um pouco esse meio sabe que eles são os espíritos que estão mais próximos da gente. São os mais terra a terra, que se chama. Tanto é, só para... Eu sei que tu vai falar, pô, tá divagando, mas... É capaz. Você vai fazer um desenvolvimento, aqui vários médiuns, todos foram formados aqui na nossa casa. A primeira entidade que vai chegar com mais facilidade naquele médium que está em desenvolvimento é da linha da esquerda, da linha de Exu ou pombagira. O qual aqui na casa é feita uma correção e só vão chegar depois que o caboclo e o preto velho, a criança, já estiverem firmes naquele médium, já estiverem chegado, e aí sim você vai trabalhar a esquerda. Então, só para ter ideia por que eu estou falando isso, porque eles são realmente os mais próximos de nós. Então, eles têm algumas situações muito parecidas. Gostar de ganhar presente? Claro que gostam. Então, o Exu e o pombagira vão aceitar ali de bom grado. Pô, o Exu recebeu uma sua garrafinha de cachaça, para os trabalhos que são feitos na casa, né? Um espumante, uma rosa para uma pombagira, flores, um cigarro, coisas Um agrado, né? Um agrado, um agradecimento. Se eu estiver trabalhando com o povo cigano, trazer lá umas argolas, trazer uns brincos, por que não? Eles gostam disso, mas nem por isso eles vão receber isso aí em troca de fazer algum malefício para alguém, favorecer aquela pessoa que está te dando presente em malefício de outra pessoa. Por quê? O nome já diz, Exu de lei, eles obedecem à lei, eles estão em evolução. E eles sabem, se eles demoraram tanto para chegar hoje no estado que eles estão na evolução, que eles não vão querer voltar a perder por um agradinho lá, uma coisa discutível. Então, a verdade é essa. Outra, mito. Vamos lá então de mito. A pombagira é uma mulher de cabaré, prostituta, pronta para seduzir os homens e influenciar as mulheres. Gente, quem nunca escutou, né, uma mulher muito saída, muito
vamos dizer assim, muito acalentada, aquela mulher que está assim, com um fogo que só por Deus. E aí tu escuta assim, nossa, deve ser a minha pombagira que tá aqui loucamente. Gente, não, isso é mito. Pombagira não tem por que fazer isso, e o pai vai explicar agora. Vai de verdade. Só eu falo a verdade? Tu que fala a verdade. Então Eu tá. falo só os mitos. Pegando essa sequência do que nós estamos falando aqui, de certa forma, a primeira verdade ela entra na segunda. A pombagira é um espírito feminino. E só para ter uma ideia das inversões que são feitas nesse meio, se diz o seguinte: a pombagira é uma mulher de 7 Exus. Olha só a maldade que é colocada aí. É uma mulher de 7 Exus. Exu é masculino, então são 7 homens, né? Esses 6 Exus coroados ali, ela é a mulher dos Exus ali. Não, o certo é, dos 7 Exus, ela é o Exu feminino. A corruptela está ao contrário. Ela não é mulher de 7 Exus, ela é dos a Exus. Mulher dos 7 Exus. Ela é 7 Exus. O que representa o feminino. Por isso, de certa forma, pela essa altivez, por esse empoderamento feminino, incomoda muita gente. Então, é mais fácil você atacar essa entidade, porque ela representa o empoderamento feminino. Então, ela é uma prostituta, ela é isso, ela é aquilo. Né? Na realidade, temos que ter muito cuidado, talvez ainda venha mais para frente aí, mas vamos separar o que é do médium e o que é da entidade. Então, ela é um espírito que vai buscar elevar a autoestima feminina. Autoestima feminina. Resgatar a mulher, às vezes, que está ali tão, vamos dizer assim, deprimida. Seu empoderamento, se sentindo a pior das piores. E numa consulta, num trabalho feito ali com a pombagira, um relacionamento, às vezes, se tiver algum outro espírito ali, vamos dizer, mandado, coisa feita para aquele casal, ela vai ajudar. Ela vai ajudar, porque é o campo dela também. Uma das coisas que eu ia comentar sobre isso é que uma das linhas de atuação, né, da pombagira é realmente controlar a sexualidade exacerbada do mundo. Né? Ainda mais nos tempos de hoje, em que está tudo tão exposto, tão aflorado. A cultura né? ao físico, né? É a energia dela que faz esse controle, esse abafamento um pouquinho assim, para dar uma controlada nas energias. Que seria pior. Então vamos de mito. Mito de novo, mito, bora! Exu tem 2 cabeças. Ele faz o bem, mas também faz o mal. Será? A verdade. Bem e mal são conceitos humanos. Dá um exemplo aqui rapidamente. Vamos ver que se eu sou feliz nesse exemplo aqui. Tem um julgamento de uma determinado réu lá que fez uma situação, vamos dizer, ele cometeu um crime. É lógico que ele vai ter a defesa dele, tem lá o promotor. Mas aí o juiz, executa a lei. E ele condena aquele réu ali a 50 anos de cadeia, uma prisão perpétua. Para a família da vítima, foi feita a lei. Foi feita a lei. Para a família do réu, do criminoso, foi uma injustiça com o meu filho. Ele não é uma pessoa má, não sei o quê. Então, ou seja, para uns foi feita a lei, para outros não foi feito, o bem e o mal é um conceito humano. Agora, a justiça divina, com a sua lei de ação e reação, né? Lei das consequências dos seus atos, é o que o Exu responde. Então, ele não tem 2 cabeças. E outro detalhe, o Exu, numa hora, ele faz o bem, daqui a pouquinho alguém pagou um pouquinho mais lá, como a gente já conversou aqui, ele vai fazer o mal. Eu já tive uma situação, só para fechar aqui, eu preciso colocar isso aí, no meu desenvolvimento, quando eu estava trabalhando numa outra casa, ainda aprendendo sobre Umbanda, né? Mas é uma coisa que não caía na minha cabeça, não entrava na minha cabeça, conversando com a dirigente da casa na época. Não, porque durante os dias das sessões da semana, nós tínhamos uma sessão sempre no final da semana de Exu e no meio da semana de Caboclo Preto Velho,
o Caboclo Porto Velho vem fazer a caridade. E no sábado, que era feita a sessão, o Exu pode fazer a maldade. Eu disse, não, como assim? Então, durante a semana eu venho aqui e o meu Caboclo Porto Velho, que trabalha com gente trabalhando juntos, né? Vai fazer a caridade. E no sábado, dependendo da situação, o Exu vai fazer a maldade. Isso nunca entrou na minha concepção. Não bate. Não bate. Ou você faz o bem, ou você faz o mal. Então, o Exu, ele sabe, melhor do que ninguém, porque ele está em evolução dentro desse campo, a consequência que terá dele se deixar corromper por qualquer tipo de, sei lá, que seja lá de presentinho, que seja, ele sabe que ele vai colocar fora aquilo que ele está conquistando. Aquela ascensão dele já veio das trevas para as sombras e das sombras para a luz. Então ele não vai fazer isso, porque também tem outra lei aí que eu não vou comentar agora. Então Exu, então, é mito. Exu não tem duas cabeças, ele corta sempre pelo que é justo, pela ação kármica. Mito. Pombagira faz amarrações, ou seja, traz o seu amor de volta em 3 dias úteis. De qualquer jeito, até se ele não quiser vir. Olha, é um baita mito, né? Vamos combinar? A gente está falando sobre isso, sobre o trabalho da lei, né? Eles respeitam o livre-arbítrio. Gente, eles trabalham na lei kármica, não faz sentido nenhum a pombagira ir lá e não, tu vai ficar com ela lá porque aquela pessoa te ama muito e tu não tem escolha, vai ficar com ela porque ela me deu champanhe. Pombagira de lei. Pombagira de lei, é. Lembrando que, né, a gente tá falando aqui sobre Exus e pombagiras de lei, que seguem realmente a lei, né, a luz. Tem outros que se dizem Exus, pombagiras e que realmente cedem a essas estações, fazem trabalhos e afins. As aberrações. Nós estamos falando sobre a linha da Umbanda, principalmente da tenda universalista Nova Luz. Vou colocar uma situação rapidamente sobre isso que tu falaste. Fala sobre tuas pontuações. Quem aqui, principalmente o pessoal aqui do Rio Grande, né? E que mora em Porto Alegre, por exemplo, que pela Freeway, há um tempo atrás, não via lá um grande outdoor dizendo o seguinte: faça uma amarração. Se não for por amor, será no tambor. Quem não viu isso? Então, esse é só um exemplo. Existe por N postes aí das cidades, não só aqui do Rio Grande, é óbvio, que está lá, fazemos, eu já vi, porque eu já viajei em alguns lugares do Brasil, fazemos qualquer tipo de serviço. O que está dizendo com isso? Ou seja, que espíritos que trabalham... A gente sabe que existe, né? Quebra a perna, mata, faz, acontece, existe pessoal que faz esse tipo de trabalho, existe espíritos que fazem esse tipo de trabalho, mas para quem conhece a lei, né, sabe o quanto você está colocando aquele espírito, vamos dizer assim, prejudicando a evolução dele, o quanto você está prejudicando ele e o quanto você está se prejudicando colocando esse tipo de trabalho em execução, né, atrapalhando o livre-arbítrio e a encarnação de uma outra pessoa. Isso é muito óbvio. Não vale a pena, não. Lembrando que depois você vai estar do outro lado. Na hora que você vai da passagem, né? E aí não adianta chorar, porque daí o negócio só vai ter a ajuda que tu espera receber depois que tu passar o teu trabalhinho lá. Não é assim, né? Ai, me arrependi, Senhor, me salva. Não é assim que funciona a lei da ação e reação. Fez, paga. É assim que funciona. Até o último centavo. Então, vamos lá. Mito. Eu queria que tivesse um tamborzinho. Mito. Pode ser Exu, por ser do mal, só trabalha à noite, de preferência de meia-noite. Gente, já tem essas coisas, né? Porque tem alguns pontos que a gente canta, puxa, que chegou meia-noite, meu Deus, agora vai começar e tem que ser aquela hora. A hora grande. Nunca, nesses 28 anos de sessão, eu incorporei uma pombagira, um Exu, um povo cigano, neste horário, né, da hora grande que fala, né, mas vamos deixar o pai falar a verdade. Vai, verdade. A verdade. O Exu, ou pombagira, nada impede que eles possam trabalhar durante o dia. Eles não são vampiros, que vão ter a pele do médium começa a queimar no sol,
Vai ficar cheio de brilhos. Né? Vamos lá, uma cruz, ele vai sair correndo. Já passei por situações assim, em que a pessoa que veio tomar um passe foi com o Xangô, né? E pensou assim, eu vou falar, vou mentalizar Jesus, porque era outra religião, e aí esse espírito vai, né? Vai sair. Essa pessoa tremia que nem vara verde na frente do Xangô, né? E tal, e deve ter pensado no nome de Jesus milhões de vezes ali, sabe o que ele fez? E a vida que segue, continuou numa boa, fez o passe ali e tal, e liberou a pessoa. Mas, voltando ao que estamos falando aqui. Meia-noite, Jesus trabalha meia-noite, de noite. Trabalha de dia e trabalha de noite. Ele trabalha na hora que for preciso. Exatamente. Ele é tipo CLT, gente, não é assim que funciona, ele tá de plantão, precisou, trabalhou. Um exemplo aqui. O Pai Xangô, as nossas sessões não costumam passar de 10h30 da noite. Não costumam passar de 10h30 da noite. Então, o que o Pai fala e diz para nós? A nossa sessão tem esse horário. Se, porventura, por acaso, houver uma necessidade, nós passaremos da meia-noite. Mas não é uma regra. Aqui, a sessão de Exu começa depois da meia-noite, porque tem casas que trabalham assim. Eu já aconteceu essa situação em outras casas. E aqui também já aconteceu, por exemplo, de uma sessão de preto velho, ter a necessidade durante um atendimento de vir um povo Exu, né? Porque precisava de uma limpeza um pouco mais densa, de um espírito um pouco mais pesado, em que os pretos velhos simplesmente solicitaram aquele guardião para fazer o encaminhamento daquele espírito. E eles vêm com todo respeito, né? A sessão que não é deles, é uma sessão destinada ao povo dos pretos velhos, então eles vieram com respeito, fizeram o trabalho deles e se retiraram. Então existe esse respeito, essa troca nos Exus de lei, né? Dentro da tenda universalista Nova Luz. E só para você, obrigado por colocar essa situação que tu falaste, toda sessão que vai ter aqui, o atendimento que tem aqui, vamos ser bem... Você que mora em condomínio, por exemplo, o teu vigia, que fica ali monitorando quem entra, quem sai do condomínio, ele só trabalha de noite? Ou vocês acreditam que aqui na nossa tenda, ou a maioria das casas que tem ali, os espíritos só vão trabalhar quando tiver sessão? Não, a guarda do templo, a guarda da casa é 24 horas. 365 dias por ano. Não tem folga. Não. Eles podem fazer lá um revezamento entre eles, beleza? Tem os plantões, os quartos de hora. Mas é de dia e noite que eles estão trabalhando. Senão nós estaríamos durante o dia, teríamos vulneráveis aqui. Mito. Tcharam. Mito. Exu é vingativo e perigoso. Gente, o pai comentou e eu vou falar a verdade porque senão ele vai devagar. Então dessa vez eu vou falar toda aí. Tá, pai? Fica um pouco. Deixa eu falar. Ó, Exu, ele é, como o pai comentou no início do vídeo, mais terra-terra, né? Então eles têm os sentimentos um pouco mais aflorados, como nós temos, diferente de um caboclo, diferente de um preto velho, diferente de uma das crianças, né? Então pode acontecer sim do Exu ficar um pouco mais chateado, de levar um pouco mais pro coração ali, não gostar de uma situação ou outra, mas dificilmente ele vai te atacar, fazer coisas para te prejudicar. Uma coisa que às vezes acontece dentro das religiões, e é uma coisa importante de ser ressaltado, eu fiz meu trabalho, eu me batizei, eu fiz alguma coisa determinada naquela religião e tenho medo de sair e ser prejudicado por conta disso, ser perseguido, ter minha vida destruída por conta disso. Ah, mas isso então é impossível? Não, dependendo de onde você vai, onde você mete a sua cabeça, onde você bota a sua fé, você pode realmente ter muitos problemas na sua vida. Mas numa casa de lei, numa casa respeitada, numa casa realmente de luz, você tem livre-arbítrio. Se você não quiser mais frequentar, você vai simplesmente não frequentar e aí guerra sua e tá tudo bem, sem ter essas represálias por conta do povo Exu. Como a gente falou, Exu segue a lei, ele não faz nem o bem nem o mal, ele segue a lei. Entenderam? Então, mito. Vou passar pro mito. Não, isso é verdade, porra. Tá, mas eu vou falar pro mito. Agora vem o próximo. O próximo. A pombagira pode exacerbar a sensualidade, a libido das mulheres médiums. Pode chegar aqui, tá rolando mó assim a festa, né? Aquela show do AP aqui da Tenda Universalista Nova Luz, porque os médicos tudo com pombagira. Quer falar sobre isso ou eu falo? Pode falar sobre a verdade, porque tu não vai devagar muito. Não, depois tu complementa. Senão vai virar um vídeo de 3 horas. Mas é interessante esse assunto, como eu disse no vídeo anterior,
é um assunto muito que nos instiga a falar, porque nós já trabalhamos com esse povo, vamos dizer assim, eles com a gente, há 28 anos aqui. Então, a minha filha cresceu a partir... Sempre fugia, né? Quando era criança, ninguém quer tomar um passo, aí tinha que buscar pelo laço. Mas cresceu dentro da linha de Umbanda. Né? Com o meu filho, a minha esposa, né? Dentro da casa. Então, nós estamos falando aqui não para convencer ninguém de que nós trabalhamos dentro de uma casa séria. E outra coisa, falando da pombagira, então, para não pagar, tem lugares em que os maridos, eles não gostam, eles não se sentem bem em que a mulher vá trabalhar numa casa que tem sessão de Exus, né, que tem por aí, né, em que o sensualismo impera. Tem tanta coisa hoje em dia pintura, unha, não sei o que, aquela coisa. Então, existe toda essa situação que realmente cria esse mito também. Muita bebida, né? O pessoal em outras sessões. Porque é prostituta, porque não sei o que, então vai influenciar médium, vai não sei o que. Eu acredito que ninguém influencia alguma coisa que a pessoa já não traga. Então, quer dizer que o médium, ele é responsável pelo corpo dele, ele está ali cedendo o seu corpo para que aquele espírito se manifeste. Mas ele é o dono do corpo. Ou seja, né? Se tem alguma coisa acontecendo, tu não concorda com o médium, você corta, você segura, você não faz. Essa seria a sua forma de se preservar. Sentiu que aquele local, aquela casa, ela tem essa vertente, você tem o livre-arbítrio de, sou uma mulher séria e não vou entrar nessa onda. A não ser que você goste, faça parte, né, das suas características, você vai nessa casa, sente super à vontade, atribuir isso ao espírito é difícil. Fica muito fácil eu passar, como diz, eu vou terceirizar uma situação. Então, pessoal, assim, ó, para fechar esse vídeo, eu acho que é importante a gente ressaltar que a gente pegou algumas dúvidas frequentes que as pessoas trazem, né? Tem muitos outros tabus em cima dessa linha de trabalho da Umbanda, e a gente faz questão de trazer para o nosso canal para que você aprenda, né, junto com a gente, que a gente tem essa troca e poder desmistificar esse mistério, né? Essa situação que às vezes as pessoas confundem por outras casas, por outras entidades, e que não é bem legal, não é bem realmente o que o povo Exu de lei faz, certo? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se tiverem dúvidas, coloca nos comentários, a gente vai responder. E a gente se vê num próximo vídeo e até lá! Até lá! Bate papo com a gente! Vem! Ejaculação precoce. Também fui com a mão, nem tava.